Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Jaque Alma e aqui nesse canal nós usamos os oráculos para levar um pouco mais de luz para os seus caminhos. Hoje vai ser uma leitura especial, nós vamos perguntar aqui para os oráculos, com o apoio da espiritualidade, o que você precisa saber para entrar 2026 com tudo. Vamos saber aqui então antes de entrar, né, em 2026, o que é importante você saber agora, tá? Pode ser que seja uma previsão, pode ser que seja uma tomada de consciência, não sei. Vamos deixar aqui a mesa aberta, vamos fazer algumas perguntas, mas vamos deixar que o tarô vá respondendo aqui, a espiritualidade vai guiando aqui essa leitura. Não vai ser uma leitura de opções, vai ser uma mensagem única e direcionada para você que chegou aqui nesse vídeo, porque nada por acaso, se você está aqui, é porque tem uma mensagem para você. Hoje está bem calor aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, então está um calorzinho delicioso, gostoso, mas eu tive que deixar o ventilador bem de frente aqui para mim, senão eu ia ficar derretendo aqui fazendo a leitura, então se você ouvir um barulhinho aí, um chiadinho, é por conta do ventilador. Eu acho que não vai atrapalhar em nada a leitura, só para você saber que esse vento, essas coisas balançando também, é por conta do ventilador que está aqui na minha frente, certo? Então, vamos começar aqui a leitura. A gente vai fazer algumas perguntas e vamos encaminhando essa leitura para a gente saber o que você precisa saber para entrar 2026 com tudo. Eu vou começar aqui com o baralho cigano. E aqui no baralho cigano a gente vai perguntar o que 2025 ensinou para você. Ou tentou te ensinar e talvez você não tenha percebido, né? O que 2025 ensinou para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por favor, baralho cigano. Já caiu uma cartinha aqui. Carta do anel. Hum. Ó, a gente caiu aqui com a carta da aliança, depois a carta da montanha, a carta do cigano. Né? O que isso aqui me conta sobre 2025 para você? 2025 foi um ano bem desafiante para você, principalmente com relação a relações, né? Com relação a pessoas e parcerias e vínculos emocionais, vínculos de trabalho, vínculos de amizade, não importa. Aqui foi um ano desafiante para você nesse sentido de criar parcerias sólidas na sua vida. Né? Então, pode ter sido trabalhos que se encerraram, pode ter sido relacionamentos que se encerraram, amizades que você teve que se afastar, ou mesmo a sua família que você teve que se posicionar um pouco mais firme com ela. Mas em 2025 foi um ano desafiante no seu campo de parcerias, no seu campo de parcerias profissionais ou afetivas, emocionais de qualquer âmbito. E o que isso tentou te ensinar? Primeiro, tentou te ensinar questões sobre o seu poder pessoal, questões sobre a sua personalidade, questões sobre as características que há em você que precisavam ser modeladas, né? Que precisavam ser lapidadas, digamos assim. Então, de repente, uma comunicação que você tinha um pouco mais agressiva, uma forma um pouco mais controladora que você tinha de levar a vida, uma forma mais autoritária que você tinha, e isso, de alguma maneira, foi se manifestando nas relações que você estava enfrentando. Deixa eu afastar aqui. Nas relações que você estava enfrentando. Então, você teve bastante dificuldade assim, em firmar parcerias. Então, de repente, projetos que você entrou e saiu, amizades que você brigou, você se desentendeu e eles se afastaram, uma relação amorosa, afetiva que você teve, que foi muito desafiante, vocês brigaram bastante, vocês se desentenderam, pode ter terminado ou não, mas 2025 tentou te ensinar que para você construir parcerias sólidas, né, verdadeiras, elas precisam de tempo, que você invista tempo nisso, mas que você também invista uma gestão emocional, digamos assim, de sua, né? Não estou falando sobre o outro, mas que você entenda até onde
que a sua comunicação, por exemplo, é uma comunicação empática, aquela comunicação que agrega, aquela comunicação que constrói, aquela comunicação que transforma. Ou até que ponto você tentou controlar tudo para que saísse exatamente do seu jeito e aí nada saiu do jeito que você esperava. Então, aqui a lição é que você precisa deixar as coisas acontecerem mais de uma forma natural, não forçar tanto a barra, forçar tanto estar junto a uma pessoa, forçar tanto trabalhar em uma coisa, forçar tanto que algo tenha um resultado, forçar tanto que você seja valorizado do jeito que você espera que seja valorizado. Então, aqui, o que 2025 tentou te ensinar é que para você construir parcerias, você precisa entender que tudo leva um tempo. Os obstáculos, né, os desafios, eles vão acontecer, seja para você engatar um namoro, seja para você fazer uma amizade nova, seja para você estar num ambiente de trabalho, tudo vai ter desafio, né, porque a gente está lidando com o outro. E a gente lidando com o outro, a gente está lidando também com a expectativa do outro, com as experiências dos outros, com o repertório que o outro tem. E não dá para a gente ficar sozinho nessa. Então, a espiritualidade, ela quis te mostrar que você é capaz de construir coisas sólidas, mas você primeiro precisa entender se isso que você quer é leve. Não que ele não vai te dar trabalho de fazer, não que ele não vai te dar desafios, mas se isso realmente te faz feliz, né? Se você realmente está se colocando como prioridade e o quanto que você às vezes colocou tanto a sua energia de ação, de fazer, eu vou fazendo, não sei onde vai dar, não sei para onde vai ir, mas eu vou fazendo. Essa sua energia fazedora, ela é importante, mas ela é importante que seja feita com um planejamento, até mesmo se for um relacionamento. Se a gente vai falando aqui de um relacionamento, é o tanto que você vai fazendo, vai atropelando o outro e não dá espaço para o outro fazer. O quanto que você colocou sua energia de ação, então era você que chamava para sair, era você que marcava os rolês, era você que pagava, era você que tomava a frente de tudo e não dava espaço para o outro também tomar a frente. Então, às vezes não era nem que o outro era um acomodado, às vezes foi você que não deu espaço para ele também fazer as coisas. Então tem aqui esse grande aprendizado que você teve, se você não tomou consciência agora que esse era o seu aprendizado, você vai tomar agora, tá? Das suas relações, do quanto que precisa ser uma relação um pouco mais justa, assim, sabe? Não você colocar todo o seu investimento naquela relação, seja trabalho, seja amizade, seja amor, seja família, mas de que você vá construindo aos poucos. Então, você faz um pouquinho, espera para ver o resultado, espera para ver qual é o retorno daquele que você tem, espera que a pessoa invista também um pouquinho do lado dela, e aí você vai equilibrando a relação para que ela seja assim, que você se doe 100%, mas que a outra pessoa também consiga se doar 100%. Para isso, você precisa abrir espaço. Abrir espaço e cuida bastante aqui da sua comunicação também, tá? Da forma como você se expressa, da forma como você fala, da forma como você se organiza a sua mente para que a hora que você falar seja de uma maneira organizada e não agressiva, não jogando para cima das pessoas todo esse turbilhão de emoção que tem dentro de você, tá? Então esse foi um grande aprendizado que você teve aqui em 2025, tá? Segundo o baralho cigano aqui e muito acompanhamento espiritual, tá? Se você achou que em algum momento você estava sozinho nessa jornada, você não estava, você esteve sempre com o apoio da espiritualidade. Foi um momento de cura mesmo, sabe? De cura das suas relações, de cura para você entender com quem você quer estar, onde você quer colocar a sua energia, você se abrir um pouco mais para receber, não sair fazendo atropeladamente, tá? Esse foi o grande aprendizado de 2025. Mas, agora eu vou colocar aqui com o tarô, o tarô que eu mudei aqui as coisas de lugar. O que precisa ser definitivamente encerrado, né, ainda em 2025. Lembrando que a gente tem toda a simbologia que o ano começa em janeiro, né? Mas se a gente for levar em consideração os astros, astrologicamente,
o ano começa em março, tá? Então, tem ainda 3 meses, né? Agora que eu tô gravando esse vídeo em dezembro, tem ainda 3 meses de encerramento, né, de 2025, definitivamente. Então, eu vou aproveitar para perguntar o que você precisa definitivamente encerrar em 2025, já que astrologicamente a gente tem ainda esses 3 meses de encerramento de ano para definitivamente a gente entrar em 2026, que é quando a gente vem com a energia de inícios, né, de novos começos. Por favor, tarô, que precisa ser encerrado definitivamente em 2025. Duas cartas, inclusive uma carta de encerramento mesmo. E olha a roda da fortuna, ai eu amo. A roda da fortuna é a energia do ano de 2026, né? Então, o que você precisa encerrar definitivamente em 2025 para você entrar 2026 com tudo? Ciclos repetitivos. Me fala aí, ou pensa aí, né? O que você fez este ano de 2025 ou nos últimos anos que você identifica como uma reprodução de padrão, uma reprodução de comportamento? Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu só me relacionei com pessoas que não me assumiam publicamente. Ou eu só me relacionei com homens que tinham muitos problemas, sei lá, financeiros, muitos problemas de família. Ou eu só me relacionei com homens que. A gente está falando homens, mas pode ser para mulher também, tá? Eu só me relacionei com pessoas que não tinham compromisso emocional, ou pessoas que não estavam disponíveis para se relacionar seriamente, né, para levar um relacionamento adiante. Então, isso é algo que você repetiu. Né? Então, você precisa identificar isso. Agora, pode ser assim, eu só entrei em trabalho furada. Eu só entrei em trabalho furada porque eu estava mais preocupado com dinheiro do que com o que estava por trás daquele trabalho, o quanto aquele trabalho ia fazer bem para mim, o quanto eu poderia fazer algo bom com aquele trabalho. Foi mais pelo dinheiro. Então, isso é um padrão repetitivo. Ou, de repente, uma questão emocional. Eu descobri que eu me faço de vítima em várias situações. Que eu sou a coitadinha, me faço da coitadinha, daquela que precisa ser validada por estar em sofrimento, por estar passando por uma dificuldade, por um problema. Então, eu percebi que eu fiz isso em vários momentos desse ano, então isso é um padrão repetitivo. Ou então, eu percebi que esse ano me comportei de forma impulsiva e compulsiva várias vezes. Então, sei lá, eu tive uma compulsiva por trabalho, compulsiva por comida, compulsiva por redes sociais. Eu percebi isso em mim, que eu tive vários momentos dessa compulsividade. Ou percebi o quanto eu estava sendo impulsiva, falando tudo que eu penso para as pessoas, ou quanto eu fui muito reativa esse ano, ou quanto que eu permiti que as pessoas, de alguma maneira, se aproveitassem de um momento de vulnerabilidade minha. Eu não sei aí, mas tem algo em você, ó, que você precisa identificar, que você repetiu muitas vezes esse ano, e tomar uma decisão de encerrar. E encerrar pode ser assim, ó, este ano de 2026 eu vou fazer diferente. Esse ano de 2026 eu não vou me relacionar com pessoas que não estão disponíveis para levar um relacionamento adiante. Em 2026 eu não vou esperar que o outro valide quem eu sou. Eu fiz muito isso em 2025. Como que você faz isso? Você faz isso pedindo a opinião dos outros o tempo inteiro, esperando que os outros dizem, legal, joinha, continua. Sabe? Então, isso é você esperar a validação e a aprovação do outro. Então, eu identifiquei isso e não vou repetir isso em 2026. Você precisa tomar essa decisão de não repetir isso. Toma essa decisão de não repetir isto, de fazer diferente, ó, de ser diferente. Aqui a gente tem a rainha de paus, que fala de alguém que é poderosa. E é um arquétipo, né? Independente se você é homem ou mulher, mas ela é poderosa por quê? Porque ela se permite sentir, ela se permite ser guiada pela intuição dela, ela se permite viver de uma forma mais apaixonante. Não é impulsividade, tá? Quando ela tá na sombra dela, ela pode ser assim, impulsiva, ela pode ser compulsiva, por isso que eu dei esses exemplos aqui, toma cuidado com isso, mas quando ela tá na luz, é aquela pessoa que deixa se guiar pelo que realmente faz ela feliz, pelas paixões que ela tem. Então, eu tenho uma paixão de trabalhar com isso. Eu não vou mais me guiar só pelo dinheiro, mas eu vou me guiar
por essa paixão que eu acho que realmente isso que eu faço pode ser contribuição, ou eu vou me guiar por uma paixão de viver em outro lugar, ou vou deixar me guiar pela, pela paixão de viver um relacionamento, mas um relacionamento mais justo, mais equilibrado, levando em consideração tudo aquilo que a gente falou na primeira parte da leitura, mas esse arquétipo é alguém que permite ser vista, ser amada, ser, ser querida, né? Ela não busca isso porque ela precisa, é uma consequência do modo como ela está escolhendo levar a vida dela. Então, ela escolhe trabalhar mais ela, então ela escolhe cuidar melhor da alimentação dela, cuidar melhor do corpo dela, cuidar melhor do espiritual dela, porque é uma carta de paus, carta de fogo, muito ligada ao espírito. Ela cuida melhor da alma dela também, ela vai fazendo curas na alma dela, processos em que ela se permite estar conectada com esse lado mais criativo, mais artístico. Então, ela vai dançar, ela vai estudar música, ela vai pintar, ela vai bordar, ela vai fazer coisas que conectem ela com o feminino, mas de modo que faz. Lembra que eu te falei na primeira parte, você tem muita essa energia fazedora? Então, a rainha de paus, ela começa a fazer, mas ela começa a fazer para si. Então, quando ela começa a fazer para si, que ela começa a ficar bem, automaticamente ela começa a atrair coisas diferentes dela, pessoas diferentes, propostas diferentes, oportunidades diferentes. E aí é isso que te traz o sucesso. Olha essa carta aqui, ó. Festa, 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 comemoração, vitória, conquista. É isso para você quando você decide encerrar isso, essa repetição na sua vida de algo, tá? E é uma decisão, gente. Uma decisão envolve você fazer diferente, você tomar uma consciência diferente e escolher, não, eu já fui para esse caminho em 2025, eu não vou de novo. Eu já permiti que uma pessoa igual a essa entrasse na minha vida em 2025, eu não vou permitir de novo. Ah, eu já tive amizades que é, fizeram isso comigo em 2025 que não foi legal. Então, eu vou dizer não para essas amizades em 2026 se isso voltar a acontecer. É essa quebra de padrão, de repetição que você precisa tomar agora para entrar 2026 com tudo. E aí a gente vai saber agora qual é a energia, então, que te acompanha. Ah, eles me lembrando, né, que eu comprei o tarot da Isis e eu ainda não usei ele porque eu não consegui estudar completamente ele. E aqui eles estão me lembrando para eu usar agora para encerrar, para a gente saber qual é a energia que vai te acompanhar em 2026, assim que você fizer, né, esses ajustes ainda em 2025, a gente vai perguntar aqui para o tarô da Isis, tá? Se cair alguma carta aqui que eu não entendo, eu vou ter que fazer uma pausa para eu entender e eu volto aqui com vocês, tá bom? Por favor, tarô, oráculo de Isis, qual é a energia que vai acompanhar as pessoas para entrar em 2026 com tudo? Quero muitas cartas, por favor, tá? Só uma carta, por favor, só uma carta. Esse tarô aqui, ele é bem espiritual, né? Então, essa primeira carta aqui, ela fala de uma irmandade, digamos assim, né? Uma irmandade divina. É como se em 2026 você fosse encontrar uma comunidade de. Aqui eles chamam de comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que estão na mesma vibração que você, que estão na mesma busca que você, que tem uma missão parecida com você, e é uma missão assim espiritual, né? Então é aquele desenho que Deus faz pra gente de quando a gente encarna, né? Todos nós encarnamos com um propósito. E aí quando a gente encarna como alma, a gente esquece o propósito do espírito e aí a gente tem essa missão de ir encontrando ao longo da vida, né? Mas aqui tá falando que você vai encontrar pessoas, vai entrar em 2026 encontrando pessoas, então pode ser que os primeiros meses aí de 2026 você encontre, faça novas amizades, ou reencontre até pessoas que de alguma maneira vão ser contribuição para você nesse novo percurso de 2026. Então, é como se fosse pessoas da sua família de alma, né, que você vai encontrar depois de passar por esse 2025 assim atribulado, né, que você teve que separar quem realmente
estava sendo contribuição para você ou não, quem realmente você queria levar ou não para o seu ano de 2026, você agora vai encontrar pessoas que vão te tirar desse momento, assim, que talvez você tenha se sentido muito sozinho em 2025. Então, aqui fala de conexões espirituais, de pessoas que vão entrar na sua vida, de pessoas que vão compartilhar, sabe, a mesma visão de sua de mundo, os mesmos valores, a mesma consciência, o mesmo propósito. E pode ser, inclusive, você entrando na vida dessas pessoas para fazer isso, né, para ter esse compartilhamento. Aqui a gente pode falar também de um relacionamento de alma, né? Um relacionamento que vai se unir, porque vocês dois têm propósitos parecidos, né? O espírito de vocês dois tem propósitos parecidos, então a alma de vocês vai se unir para formar algo maior, para se conectar com mais pessoas. Aqui pode ser de uma forma virtual ou de uma forma presencial também. E aqui tem essa carta que ficou no fundo do tarô, que ela quis sair também em um outro momento e ela saiu, agora ela quis sair de novo, então vou falar sobre ela, que fala sobre um pilar de luz, que é como se fosse a descida da estrela de Ísis, né? O que é a descida da estrela de Ísis? É como se fosse um ancoramento espiritual. É uma força espiritual que vai estar com você em 2026, logo nessa virada de ano, né? Porque a gente perguntou que vai para você na virada de 2026, que é uma forma de você ampliar a sua consciência, né? Você ampliar o seu entendimento sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a matéria, e com isso você se fortalece para também viver a sua missão, o seu propósito espiritual. Então, como 2026 é um ano de começo, provavelmente 2026 você inicia verdadeiramente o caminho da sua missão espiritual, do seu propósito de vida. Eu acho que o que você viveu antes estava te preparando, estava também te mostrando qual que era o seu verdadeiro caminho. Então, muitas coisas que não deram certo para você em 2025 era porque se desse certo, você sairia do seu caminho espiritual, da sua missão, do seu propósito. Então, 2025 pode ter sido um ano que você deixou se guiar pela opinião dos outros, pelo desejo dos outros, pelo que os outros falavam que você deveria fazer, o que seria bom para você, e você fez. Você foi fazendo. E aí agora você decide, agora eu vou fazer o que eu quero realmente, vou fazer o que dá na minha cabeça, não o que mais é a opinião dos outros, o que os outros querem que eu faça. Então, essa força aqui de Isis, porque é um tarô de Isis, né? E Isis vamos trabalhar aqui como um arquétipo de força, de espiritualidade, de intuição, de poder feminino, né? Que é o poder de transformação, de transmutação. Então, isso vai estar integrado em você agora em 2026 para que você faça escolhas e se relacione com pessoas de uma maneira diferente, tá? E aqui também, uma relação que pode ser de almas. Por isso que você aprendeu tanta coisa em 2025, porque estava te preparando para você viver relações de alma. Se essas relações chegassem para você em 2025, você não ia estar preparado. Não ia. Você precisou ser lapidado, como eu falei, para você se preparar para essas relações que vai chegar com você, que pode ser um parceirão de vida, uma parceirona de vida nessa sua nova jornada, e vocês dois atingindo mais pessoas, alcançando novos territórios, criando uma comunidade em torno de vocês, em torno disso que vocês vão criar. Que linda essa mensagem aqui. Muito linda mesmo, tá? Eu acho que dá pra gente encerrar a leitura de hoje com essa mensagem de empoderamento. Então, 2026 vai ser um ano de propósito espiritual, de caminho certo para você. Tudo que aconteceu antes era uma preparação, era para você conseguir distinguir o que é bom para você, o que é ruim, e não te afastar do seu caminho espiritual, tá? Você não está sozinho, vão vir pessoas para te acompanhar nessa jornada, você vai conseguir encontrar uma comunidade de pessoas que te apoiam verdadeiramente, que você também seja um apoio para elas. Vai vir uma luz espiritual que vai ancorar você nessa nova energia e, e é maravilhoso o que você tem para viver em 2026 e a gente vai descobrir ao longo das leituras aí no ano de 2026. Gratidão para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos de luz.